pesquisador, e ele vem também representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da cidade de São Paulo. Obrigado, Nabil, grande vereador, responsável aqui pela elaboração e aprovação do plano diretor da cidade de São Paulo. Os dois, né? Porque o primeiro e o segundo. Bom, pessoal, o objetivo da nossa audiência pública aqui é questionar e, sobretudo, repudiar esse PL 01, que ele faz parte de um processo e de uma política de privatização do Estado, de desmonte do Estado aqui em São Paulo, que já vem de longa data com os governos, com os sucessivos governos do PSDB em São Paulo. Há 25 anos que o PSDB vem desmontando o Estado, e o Dória deu uma acelerada nesse processo aqui no Estado de São Paulo. Além desse PL 01, ele apresentou agora recentemente um outro projeto, que é o 19, praticamente privatizando o ginásio do Ibirapuera. Também entrou na lista, e ele já anunciou que tem proposta para privatizar 220 equipamentos públicos do Estado de São Paulo. 220 equipamentos já estão numa lista, além das penitenciárias também. Inclusive, eu acabei de chegar agora de uma reunião, Nabil, com o secretário de Administração Penitenciária. Estava lá perto do antigo Carandiru, na secretaria, debatendo justamente esse tópico. Ele disse que já vai abrir logo uma licitação para a construção de 4 presídios, né, que ele vai entregar para empresas, que, além de construir os presídios, irão administrar esses presídios. E também vai fazer a concessão de alguns outros que a secretaria está selecionando. Ou seja, e, além disso, tem as rodovias. Ele anunciou também, o governador Dória, a concessão de 1.200 quilômetros de rodovias no estado de São Paulo, pegando a região aqui de Piracicaba até aquela região de Panorama, até lá na fronteira com o estado do Mato Grosso do Sul. Serão 1.200 quilômetros. E, com isso, ele vai atingir mais de 60 municípios que serão prejudicados. Então, tem um pacote aí com várias privatizações. Ele dá continuidade ao que ele já fez na Prefeitura de São Paulo, só que agora numa escala muito maior. Agora, nós temos que deter isso através de uma ação organizada, né, nas ruas, com o movimento social organizado, com os servidores das empresas que serão afetadas e, sobretudo, aqui dentro do Parlamento Estadual. Então, uma das funções da audiência de hoje é preparar essa mobilização e essa luta, e vocês estão dando aqui o primeiro passo nesse sentido dentro da Assembleia Legislativa. Eu quero informar vocês que ontem nós tivemos uma reunião de líderes e ficou estabelecido, nós pressionamos a bancada de oposição aqui, o PT, o PCdoB e nós, o PSOL, e haverá uma audiência pública sobre o PL 01. Ela vai ser marcada ainda, não tem data, talvez na semana que vem, mas aí todos os presidentes das empresas que serão afetadas estarão presentes, os representantes do governo, dos trabalhadores. Daí vai ser uma oficial que o governo vai participar. Essa aqui é uma audiência de mobilização organizada por vocês, pelos trabalhadores das empresas, para fortalecer a nossa luta. Nesse momento está ocorrendo a sessão, uma sessão plenária, e alguns deputados com certeza passarão pela Assembleia, não poderão ficar, mas farão rápidas saudações e intervenções, mas eles estão sabendo, nós já anunciamos que haveria audiência pública, que ela é suprapartidária. É importante que a gente chame todos os deputados que têm compromisso com a construção de um Estado, né, das empresas públicas, com os servidores, independentemente dos partidos políticos, porque tem algumas dissidências aí dentro, né? A Assembleia Legislativa mudou a sua configuração agora, então é importante que a gente não fique só na oposição. Na oposição nós temos nós do PSOL, que somos 4, 10 do PT e 1 do PCdoB. Então nós somos em 15, mas nós temos que trazer os outros também. Então é muito importante que vocês, além desses 3 partidos, consigam também sensibilizar os outros deputados. É possível trazer mais alguns para essa luta. Tá bom, pessoal? Então,
A ideia é que cada membro da mesa fale de 5 a 10 minutos e depois a palavra seja franqueada a todos vocês. Todos farão uso da palavra, fazendo sugestões, críticas, encaminhamentos, enfim, é uma audiência pública, audiência para ouvir. Lembrando que a audiência está sendo transmitida agora ao vivo pela TV Web, que é a TV aqui da Assembleia Legislativa. Nós temos uma equipe da TV Assembleia também, fazendo a cobertura. Haverá matéria aqui na TV e haverá também a publicação de uma matéria no Diário Oficial do Poder Legislativo aqui de São Paulo, dando conta aqui dos principais encaminhamentos e das principais intervenções feitas durante a nossa audiência. Então, vou passar a palavra para os membros da mesa e depois a gente abre para que vocês façam intervenções. Vamos combinar de 5 a 10 minutos no máximo, para que todo mundo possa fazer o seu pronunciamento, a sua intervenção e que vocês falem também logo em seguida. Então, vou passar primeiro aqui para a Sânia Cristina, da Implaza, que todos os dias vem fazendo mobilização. Vejo todos os dias vocês aqui nas galerias, com as placas, fazendo um trabalho importante de mobilização. Então, com a palavra, a Sânia Cristina. Pode falar aqui? Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço ao deputado a oportunidade da gente estar aqui podendo defender o nosso trabalho. Eu acho que, de forma geral, a questão desse PL é que o PL não deixa claro nada do que vai acontecer com as empresas que estão nele citadas. Então, eu queria falar só rapidamente isso. O PL não, mesmo que ele fosse um dia aprovado, nenhum de nós aqui saberia o que iria acontecer com a sua empresa, porque o PL é uma coisa genérica, né, e que fala tudo isso. E nós somos empresas que temos naturezas distintas, e como cada um só fala o que sabe, né, a lei número 1, eu vou falar do nosso trabalho da Implaza, né, e certamente aqui os companheiros e colegas vão depois falar de cada uma das outras empresas que estão envolvidas nesse projeto de lei. O que eu queria dizer, viu, deputado, é o seguinte: nós, da Implaza, trabalhamos com uma coisa que na lei chama funções públicas de interesse comum. Está previsto na Constituição Federal, no capítulo 2 da Constituição Estadual, que fala da organização regional do Estado. E nós, do Implaza, temos que tratar disso. Mas o que é isso? O que é isso? É o seguinte: provavelmente você bebe uma água que foi captada numa nascente que está fora do seu município. Provavelmente, a água servida da sua casa é levada para tratar ou para ser disposta depois do tratamento em um outro município. É provável que muita gente venha trabalhar aqui, em São Paulo, ou em Osasco, ou em Guarulhos, gerando riqueza nesse município, mas que mora em um outro município. Lá em Francisco Morato, talvez, ou, né, Itacoaxetuba, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós vivemos numa cidade que transgrediu seus limites administrativos. Alguém tem que tratar disso. E isto é o trabalho que a Implaza faz desde os anos 70, desde sua criação em 1975. Tratar de questões que o município sozinho não resolve. E temos que tratar disso, o governo do Estado e municípios temos que tratar disso juntos. A Implaza sempre trabalhou nessa tentativa de um trabalho que seja desenvolvido de uma forma de colaboração, de uma forma solidária, com os vários níveis de governo. Essa é a nossa história, né? Nós somos uma empresa pequena, temos, se não me engano, 139 funcionários, considerando, inclusive, os de livre provimento. Nós somos uma empresa que tem um orçamento que vem caindo ao longo dos últimos anos. Eu peguei os dados aqui e vi que nosso orçamento de 2018 é pouco mais da metade do que era o nosso orçamento em 2011. É uma empresa que já cortou, já demitiu, é enxuta e eficiente. É uma empresa que está fazendo os planos de desenvolvimento urbano integrado das regiões metropolitanas do Estado. As regiões metropolitanas do Estado e as aglomerações urbanas concentram mais de 80% da população desse Estado.
concentram 85% do PIB do Estado. Então, nós estamos falando, e é uma empresa baratinha, uma empresa de 139 funcionários. E depois eu queria até, se o deputado me permitir, passar a palavra para a Priscila, que é coordenadora da área da cartografia da Implaza. Um dos trabalhos que nós fazemos é ter a função de ter a cartografia, né? Antigamente, a cartografia é um dado estratégico que ajuda a gente a se localizar no espaço, né? Então, a Implaza, segundo o levantamento dos colegas, nos últimos 6 ou 7 anos, forneceu trabalhos sem custo para o governo, sem cobrar dos outros órgãos. Se a gente fosse cobrar, seria qualquer coisa da ordem de 630 milhões, um pouco mais do que isso, né? Então, nós produzimos trabalho. Se esse trabalho fosse contabilizado, teria esse valor, mas o importante do nosso trabalho é o oposto, é que ele seja aberto, compartilhado, para que a gente possa fazer esse trabalho colaborativo de todo mundo. Portanto, essa é a nossa função, uma função de Estado. Priscila, você quer complementar alguma coisa? Tudo bem. Eu quero só... Olha, pessoal que está de pé, tem lugar lá em cima, é só subir a escada aqui por trás, tem cadeiras livres na parte de cima, 20 lugares lá em cima para vocês acompanharem com conforto a nossa audiência pública de hoje. Eu quero chamar aqui para compor a mesa o Sérgio, que é diretor do Sindicato dos Metroviários, que está apoiando o movimento e veio aqui participar. Sindicato muito combativo, que tem feito também um enfrentamento contra a privatização do metrô. Então, tem uma grande contribuição aqui para esse debate. Quero também registrar e convidar a deputada estadual Adriana Borgo para fazer parte da mesa também. Você fala? Pode falar? Quem? Tá, então vamos lá. Então vamos ouvir agora a Ana Maria de Moura, da IMESP, do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. É uma grande honra participar dessa audiência pública e poder trazer para a sociedade a importância da imprensa oficial, a importância da IMESP, a importância do Diário Oficial do Estado. Só um minutinho, eu vou chamar também o deputado Douglas Garcia para compor a mesa, deputado estadual. Continuando. No seu discurso de posse, o então atual governador João Dória Júnior, ele disse que iria fundir a IMESP com o Prodesp, porque é uma empresa deficitária. Isso é um engano, no mínimo, né? Eu, como sou uma pessoa de boa fé, eu só posso dizer que ele está enganado. A imprensa oficial, todo ano, repassa um lucro muito bom para o Estado. Só de faturamento, a imprensa oficial teve, em 2018, aproximadamente 350 milhões de reais. E repassou aqui, segundo o balanço social publicado recentemente, ele repassou para a Fazenda do Estado 69,4 milhões de reais a títulos de juros sobre capital próprio e dividendos. Isso significa o quê? Que a imprensa oficial ela tem um monopólio de publicação do Diário Oficial. E esse monopólio é importante registrar que ele foi definitivamente consumado em 2011 por decreto assinado pela então presidenta Dilma Rousseff. Isso é muito importante, porque a Comissão de Valores Mobiliários ela vem tentando desmontar esse monopólio, que significa o quê? Que as empresas do Estado de São Paulo, os balanços das empresas das SAs, elas precisam necessariamente publicar os seus balanços no Diário Oficial. E isso nos dá um faturamento bom e repassamos para o Estado. Agora, fomos pegos de surpresa, né? Logo no seu primeiro discurso, o governador dizendo que quer fundir, quer extinguir empresas públicas.
Mas nós prestamos serviços à sociedade. O que publicamos ali no Diário Oficial é lei. Não existe outra palavra, além daquela palavra de fé publicada no Diário Oficial. Imprensa oficial é a gráfica do Estado. O Estado ele não usa, mas ele deveria usar a gráfica para qualquer impresso feito no Estado. Isso não acontece porque também o Estado manda para empresas terceirizadas. Não é? Então, onde que nós estamos? Vamos fundir com a Prodesp a imprensa, que é uma empresa de maquinário mecânico, né? Logo, ela vai se fundir com uma empresa de tecnologia, como a Prodesp. O que vai ser dos gráficos? O que vai ser da vida dessas pessoas? E, recentemente, tivemos aí a Ford, né, em São Bernardo do Campo, anunciando o seu desmonte, e que 3.000 famílias seriam afetadas. O governador logo se prontificou a ajudar a Ford. Achei isso muito bom, claro. Mas e essas 6 empresas públicas aqui reunidas, que também significam 3.000 famílias afetadas? Por que nós somos assim afetados dessa forma? É essa indagação que a gente coloca, né? E agora eu gostaria de passar a palavra para a Prodesp, né, que é a empresa que está ali na linha de fusão com a IMESP, com a imprensa oficial. Eu gostaria que ele colocasse o seu posicionamento em relação a isso. Só um minuto, quero registrar também, chamar para a mesa a deputada Isa Pena, do PSOL, já presente aqui, à nossa esquerda. E só combinar com os parlamentares presentes, porque nós estamos em sessão, e a qualquer momento vai entrar um debate de um projeto de lei, acho que é o 147, que é um projeto extremamente complicado, que a gente vai ter que obstruir esse projeto. E aí a gente faz o seguinte, pode intercalar uma entidade e um parlamentar, para que vocês fiquem liberados exatamente para essa votação, para obstruir, logicamente, porque nós vamos votar contra esse projeto. Tá bom? Então, o Pedro agora. Pedro representando a Prodesp, depois algum parlamentar que queira fazer uso da palavra. Nós combinamos, deputados e deputadas, no máximo 5 minutos, para que todos possam ter aqui acesso à palavra, porque nós vamos depois franquear a palavra a todos os presentes na audiência. Pedro, representando a Prodesp. Bom, boa tarde, deputado Carlos. Além de ter trabalhado na Prodesp por 31 anos, também sou diretor do SINDPD, Sindicato dos Empregados na Tecnologia de Informação. Estamos aqui com uma diretora também, a Maria de Lourdes, né, mais conhecida como Lourdinha, né, Lourdinha? E estamos também com o nosso companheiro, o Rubens, e também com o nosso companheiro, que é o representante dos empregados no Conselho de Representantes dos Empregados, que é o Galvez, que está aqui conosco, que se quiser também complementar alguma coisa, Galvez, fique à vontade, né? Mas eu queria agradecer também a presença de todos aqui presentes, né? A nossa luta, ela teve um início com poucas pessoas participando, e hoje fico muito contente de ver, né, essa mobilização toda que está tendo aqui, inclusive, né, do resultado no nosso trabalho da mobilização, ao vermos aqui vários deputados, ao termos já tido a informação de que alguns estão conosco nesta luta, né, que é uma luta árdua, né, nesse governo privatizante. Bom, falar da Prodesp depois de 31 anos de trabalho é muito fácil, né? Você passa a sua vida toda fazendo, né, o teu dia a dia dentro de uma empresa, onde passaram por várias diretorias. Mas eu queria fazer um breve relato, até para que a população começasse a conhecer a importância da empresa para a gestão do Estado. Então, eu vou fazer uma leitura aqui bem breve, aqui, né? A população ela precisa conhecer a empresa que detém todas as informações gerenciais do Estado, e que, na mão de uma empresa privada, poderá colocar em risco a gestão do governo do Estado. A governança de TI é parte da gestão governamental. Não há como terceirizá-la ou privatizá-la. Terceirizar a Prodesp ou privatizar a Prodesp
é como jogar o bebê fora da água suja do banho. É uma expressão da Idade Média que significa que não se deve rejeitar um ativo devido a uma sujeira no seu entorno, porque também tem, né? A gente sabe que teve várias sujeiras. A Prodesp se confunde com a própria história do uso da informática no governo do Estado. Ela foi criada em julho de 69, então, nesse ano, nós vamos fazer 50 anos. 50 anos. 50 anos de expertise, né, na área de TI. Nós já tivemos situações em que a Prodesp está nesse clima de privatização. Em 2007, em 2008, em 2009 teve essa situação. Nós tivemos uma época em que, na Secretaria do Governo Quércia, o secretário Machado, ele construiu um CPD dentro da Secretaria da Fazenda e queria retirar esse expertise da Prodesp, não conseguiu, porque não conseguiu, nas empresas privadas, efetuar o trabalho que a Prodesp desenvolvia, principalmente com a folha de pagamento do Estado de São Paulo. A Prodesp ela tem vários serviços prestados à população. Nós temos um programa que é o programa do Poupa Tempo. São 72 postos poupa-tempos espalhados pelo Estado, onde a população, todo ano é feita uma pesquisa e 97% da população diz que os serviços prestados são de ótima qualidade. Isso, você tem terceiros envolvidos, mas por trás dos terceiros tem toda uma gestão dos trabalhadores da Prodesp. Ela tem 1.800 a 1.900 funcionários. Se você fizer uma conta de padaria, lá, como diz lá no interior, né, se colocar 2 ou 3 pessoas de cada família, são 5.400 pessoas envolvidas nessa brincadeira do governo do Estado em fazer essa privatização e jogar essas informações na mão de pessoas que não se sabe o que pode fazer. Temos também uma preocupação em relação à questão da lei do uso de dados, né? Como é que você vai dar toda essa informação para uma empresa privada, né? Como ficaria isso na mão de uma empresa privada, né? A Prodesp ela começou num sobrado de 3 andares no bairro da Ponte Pequena e hoje ela está no município de Taboão da Serra, onde você tem uma área construída de 12.000 metros quadrados. Hoje, a Prodesp ela tem, por informações que, aí eu não sei se o Galvez pode me ajudar nisso, Galvez, se essa informação é correta, mas, contando os postos poupa-tempo, essa informação me chegou oficiosa, 12.000 empregados terceirizados. É isso mesmo? Então, são 12.000 empregados terceirizados, né, nos postos Poupa-Tempo e Prodesp. Quando se fala que a Prodesp ou que essas empresas são empresas deficitárias, é bom lembrar, no caso específico da Prodesp, que ela faturou, em 2010, 530 milhões e, em 2018, passou para 1 bilhão de reais que foi para o governo do Estado de São Paulo. A produtividade média por empregado cresceu de forma consistente, ano a ano, saltando de pouco mais de 255 mil para 460 mil em 2017. Quais são os serviços que a população precisa saber que a Prodesp ela executa? Serviços de governo eletrônico para o cidadão, atestado de antecedentes criminais, biblioteca virtual, boletim, né, eletrônico, BO eletrônico. Você tem a Defensoria Pública, você tem o DETRAN, você tem os postos poupa-tempo, o IPVA, as ouvidorias estaduais, você tem uma bolsa eletrônica de compras, o e-negócios públicos, os postos fiscais eletrônicos, e você tem a Folha do Estado, né, que é gerada lá. Todas as secretarias têm lá
o seu papel, a prestação de serviço que a Prodesp presta a essas secretarias. Eu acho que por aí dá para vocês entenderem a importância da empresa, né, e o que isso pode ocorrer na mão de uma empresa privada. Então, eu vou parar por aqui e agradecer mais uma vez a presença de vocês e o empenho de todo mundo, inclusive dos próprios deputados que estão nos ajudando nessa luta. Obrigado. Obrigado, Pedro. Quero registrar a presença aqui do Salvador, que é assessor da deputada Beth Saão, aqui presente também. A Beth Saão deve passar, com certeza, aqui na nossa audiência. E já quero passar a palavra para o deputado Douglas Garcia, que fará a sua intervenção. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar, primeiramente, essa audiência pública, parabenizar o deputado Carlos Gianazzi, a todos os deputados e deputadas aqui presentes, deputada Adriana Borgo, deputada Isa Pena. É muito importante a presença de todos aqui para a gente conseguir resolver este problema, resolver essa questão, porque eu acredito que quanto mais a participação dos parlamentares aqui, melhor a gente vai conseguir chegar a um denominador comum. Quando eu vi esse projeto aqui de privatização do governador João Dória, todo mundo sabe que eu não sou, principalmente dessa casa, sabe que eu não sou muito chegado ao governo, não sou simpático ao governo. O pessoal que assistiu hoje o Pequeno Expediente deu para perceber que eu tenho meus entraves com relação ao governador do estado. E só antes de eu continuar, só queria fazer uma pergunta. Dessas empresas, Dersa, a Cepos, a Implaza, Codasp, MESP, Prodesp, dos que estão aqui presentes, que trabalham ou que têm familiares aqui presentes, por favor, levantem a mão, só para eu dar uma olhadinha. Aqui, ó, somos centenas. Centenas de o quê? Pessoas não, de famílias. São centenas de famílias aqui presentes. Eu sou um parlamentar conservador, portanto, eu defendo a liberdade de mercado, eu defendo, sim, privatizações, porém a forma com que João Dória trouxe esse projeto aqui na casa é um cheque em branco, e isso daqui não condiz com o modelo de privatização humano. Porque ele não fala o que ele vai fazer com os empregados dessas empresas públicas, não fala o que vai fazer com os servidores que daqui participam. Então é muito perigoso a gente simplesmente chegar nessa casa, um cheque em branco, os deputados assinarem e entregar na mão do governador. São centenas e centenas de famílias que estão aqui dentro, e eu não vou, de forma alguma, legislar sobre um projeto tão seco, porque eu acho, deputado Carlos Gianazzi, isso daqui é uma falta de respeito a essa casa, a Assembleia Legislativa, porque, muito embora eu seja um parlamentar que, sim, defenda as privatizações, isso aqui é uma falta de respeito, porque ele quer privatizar, deixa eu ver quantas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas com o quê? 3 artigos. Isso daqui não existe. Nós precisamos de um projeto que vê o cidadão que trabalha em cada uma dessas empresas, porque nós temos que ter segurança. Jamais que eu legislaria a respeito de um projeto para prejudicar aqueles funcionários dessas empresas. É claro que hoje, infelizmente, a máquina pública está muito grande, ela está muito inchada, a gente precisa enxugar o máximo possível. Eu acredito que isso dê para começar por parte de uma reforma política, acima de qualquer outra coisa. Existem regalias por parte do Poder Legislativo, por parte do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que dá para a gente enxugar essas regalias, principalmente daqueles que detêm um cargo público, dá para a gente trabalhar combatendo funcionários fantasmas também. Então, de repente, atacar aqueles que estão hoje dentro dessas empresas, que não tem nenhum tipo de segurança apresentado por esse projeto, não seja o melhor método. No dia que o governador do estado de São Paulo se responsabilizar e trazer um projeto para essa casa que dê segurança a todos os empregados, todos os servidores e funcionários públicos, aí dá para a gente sentar e conversar, porque eu acredito que a gente consegue resolver tudo na base do diálogo. Eu sou um parlamentar que eu me preocupo com absolutamente tudo, de qualquer tipo de categoria que seja, procuro aprender o melhor de tudo. Então, eu transito entre aqueles que têm um posicionamento político contrário ao meu, porque eu quero entender, eu quero discutir, eu quero dialogar para a gente conseguir chegar a um denominador comum. Agradeço a presença de todos aqui e que esse parlamentar é radicalmente contra esse projeto do jeito que ele está hoje. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, deputado Douglas Garcia. Eu quero passar a palavra para o Sidney de Jesus, da Codasp, e já chamar para a mesa aqui a Mônica Seixas, deputada estadual do PSOL, da bancada ativista. Sidney de Jesus, Codasp. Boa tarde, obrigado, deputado, autoridades presentes, e os componentes da mesa, e a todos os presentes. A Codasp
ela é uma empresa que trabalha com readequação de estradas rurais, com ênfase em conservação de solo e água. Eu vou passar um breve videozinho aqui para representar melhor os trabalhos da Codasp e, em seguida, fazer uma breve descrição. A Codasp é uma empresa com 90 anos de história. Hoje está com 91, então são mais de 90 anos. Eleita a melhor empresa na categoria de desenvolvimento agropecuário 2007 e 2009, a única do estado a ter esse título, isso pelo Globo Rural. A importância da Codasp para a população. Aí está a readequação de estradas rurais, conservação de solo e água. Vou passar breve, que é... Então, a gente trabalha, além das estradas rurais, nas áreas adjacentes, a gente faz bacia de captação, que faz infiltração de água para o solo, construção de terraços e reconstituição de mata ciliar. Temos também lagoas de tratamento. E aonde queremos chegar com esse vídeo? A nossa empresa ela foi sucateada nos últimos anos. E não é justo a população pagar esse preço, que, diga-se de passagem, em qualquer uma das, quase em 96%, 97% das prefeituras, nós já atuamos nos municípios do estado de São Paulo. Todos os prefeitos, eu creio que alguns deputados já devem ter recebido algum pedido, né, dos prefeitos, eles simplesmente adoram ter a Codasp como parceria. Sempre fizemos um trabalho bem feito, e hoje a Codasp corre o risco de ser fechada. A população não será prejudicada, a população será prejudicada. Ninguém faz no Estado os trabalhos que a Codasp faz. Aproveitando o gancho, falando em terceirização, a gente teve, de 2010 a 2014, tivemos uma boa quantidade de trabalhos, onde precisou terceirizar um pouco. Resultado, houve muito retrabalho, muito. E isso gerou um custo, com certeza. Porque quando você terceiriza, não estou generalizando, mas a maioria quer produtividade e lucro. Às vezes você deixa, você se perde em qualidade. Não ao PL 1 de 2019. Salvamos vidas. No vídeo aí vocês podem ver São Luís do Paraitinga, estou citando um exemplo. Quando deu aquela enchente lá, quem viabilizou a passagem de ida e vinda e tirar aquele pessoal que estava ilhado foi a Codasp, e no estalar de dedos. Por ser uma empresa do governo, bastou um simples telefonema. No outro dia a gente estava lá. Aí tem umas fotos de estrada antes e depois, com erosão, e depois ela recuperada. Aí vocês podem ver bacia de captação, terraço, o leito reerguido. Enfim, a gente tem um material completo, deputados presentes. Gostaria de pegar o e-mail, a gente estaria passando esse trabalho que a gente realiza, para vocês verem de perto, assim, numa íntegra, o que a gente faz. Aí, de novo, fotos de bacia de captação. E esse é o apelo que a gente faz ao governo, aos deputados: salvem a Codasp. Agora, o governo fez um estudo agora, esse ano, com o pessoal que assumiu as empresas, onde ele fala que nós somos deficitários. Realmente, se você for olhar os números nossos hoje, é um pouco complicado. Até 2014, nós éramos independentes. Mas só que nós dependíamos da liberação de serviço pelo governo. E o governo passado, infelizmente, não liberou serviço para a gente. Nós estávamos aptos a trabalhar. Se nós não trabalhamos, foi porque ele só não mandou o serviço para a gente fazer. Então, aí eu faço uma pergunta. Caros deputados, pessoal presente, quando você vai no médico, o que ele faz? Ele trata a causa ou o sintoma? O sintoma nosso seria a parte que nós estamos deficitários. Agora, a causa, num breve relato, em 2009 nós tínhamos 10 milhões em caixa. No começo de 2015, a gente tinha uma dívida de 23 milhões, por falta de serviço e por incompetência de quem foi colocado lá para gerir a Codasp. E quem colocou lá foi o governo passado. Agora, é justo nós, funcionários, pagar por incompetência de que eles indicam para tomar conta da gente? Aí fala, vocês dão prejuízo. Ah, é? Mas não deram serviço para a gente. Simplesmente eles trabalharam para fechar a Codasp, que até
2009, nós fomos independentes, o governo dava trabalho e a gente, sim, tinha dinheiro em caixa e era uma empresa a todo vapor. De 2015 a 2018, a diretoria passada, ela não foi atrás de obra. Simplesmente se limitou a fazer política. Fazer política para deputado, não correu atrás de obras particulares que a gente pode mexer, e o governo passado também não contribuiu, dando obra para a gente fazer. E isso eu posso falar para vocês que nós temos eficiência e temos produtividade para fazer essas obras. Enfim, e serviu como cabide de emprego para alguns assessores. Não generalizo, alguns realmente merecem o que ganham e trabalham, mas, infelizmente, muitos deles estavam na Codasp, que eu pude ver de perto, e eram meros assistentes de funcionários nossos e ganhavam salário 3, 4 vezes maior que o nosso. E mais uma coisa, já estou finalizando, a respeito da terceirização, vamos extinguir, vamos enxugar a máquina. Beleza, eu não vou citar nome, mas a pessoa que estava à frente da Codasp de 2014 a 2018 e não correu atrás de obra e fez política, ele está empregado, ele está realocado como assessor de novo. E quem está aqui correndo o risco de perder o emprego somos nós, funcionários. Então, eu agradeço o empenho de vocês, obrigado pela oportunidade, e tem mesmo que se definir o que o governo vai fazer com a gente. Somos funcionários, somos de carreira, ganhamos pouco e estamos dispostos a trabalhar. O que eu peço para vocês, nos dê a oportunidade de trabalhar. Muito obrigado. Obrigado, Sidney. Quero chamar para a mesa o deputado Emídio, do PT. Emídio, aqui. Passar a palavra para a deputada Isa Pena. Tem um microfone sem fio aqui, olha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aí sim. Eu queria começar aqui pedindo para levantar a mão quem conhece alguém que já tenha sido demitido pelo patrão de um dia para o outro, sem ficar sem nenhum direito. Levanta a mão quem conhece alguém. Eu queria perguntar aqui, quem conhece alguém que trabalha na iniciativa privada e teve o seu salário reduzido por razões injustas? Alguém conhece alguém? A gente sabe muito bem qual que é a conta que se faz quando se privatiza um serviço público. É o mínimo que se precisa gastar para o máximo que se pode lucrar. O deputado Douglas Garcia, ele falou aqui sobre, e é um discurso que a gente vem assistindo de forma muito recorrente, a ideia de você separar a ideologia, os debates políticos, dos debates econômicos. Isso não é possível. Não é possível, sabe por quê? Porque quando se fala em Estado mínimo, não está se falando em cortar os privilégios que se tem os juízes, porque acabou de ser votado aumento para os juízes. Não está se falando em cortar, em cobrar a dívida das grandes empresas que são devedoras da Previdência Social, que devem 450 bilhões para a Previdência. Se fala de cortar a Previdência e os benefícios de quem recebe o benefício de prestação continuada, ou das viúvas que recebem, até hoje, que sobrevivem pelo benefício que recebem. Então, não existe um denominador comum. Eu, como vereadora, primeiramente, depois como assessora, pude acompanhar a gestão do governo João Dória, a gestão do João Dória na Prefeitura de São Paulo. E eu posso dizer para vocês que o pós-gestão João Dória foi uma terra arrasada para os serviços públicos na Prefeitura de São Paulo. É importante que vocês saibam disso para vocês saberem e terem a exata dimensão do inimigo que vocês estão enfrentando. É um governador que quer ser presidente e é fissurado pela ideia de ser presidente. E, portanto, ele quer demonstrar para os amigos dele, os setores do mercado financeiro, que ele é o Bolsonaro, só que eficiente. Só que eficiente. Não é essa bagunça que é esse governo federal. Com ele, o negócio funciona. Vamos pensar um pouco sobre a privatização. Quem pode comprar
uma empresa do tamanho da Implaza? Alguém aqui tem dinheiro para comprar? Alguém aqui conhece alguém que tem dinheiro para comprar a Implaza? Alguém aqui conhece, enfim, alguém que tem dinheiro para administrar as rodovias do país? Quem é que vai comprar esses serviços públicos? Quem é que vai lucrar em cima dessas privatizações? Aqueles que sempre lucraram. O 1% da população brasileira que nós não vemos. Sabe igual aquela música do Zeca Pagodinho? Eu nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. A galera que nem carro pega, só anda de helicóptero mesmo, entendeu? É dessa galera que a gente está falando. É esse poder aquisitivo que pode comprar as empresas. Alguém aqui acredita que as empresas não vão precarizar os trabalhadores? Alguém aqui acredita nisso? Eu estou perguntando. Alguém aqui acredita nisso? Não. Então, não existe denominador comum. Existe a luta ou conformismo. Eu quero perguntar, Ronaldo, quantos funcionários tem a Implaza? Cadê um representante da Prodesp aqui? Quantos funcionários tem a Prodesp? Em torno de 1.900. Quantos funcionários tem a Dersa? Quantos funcionários tem o metrô? 9.000. É preciso falar com cada um desses trabalhadores. É preciso dialogar com cada um desses trabalhadores. A gente precisa falar exatamente o que vai acontecer. O João Dória vai fazer de tudo para passar esse projeto. E sabe a única razão pela qual esse projeto ainda não passou nessa casa? Que é o pano de fundo da fala do Douglas Garcia? Porque os deputados perdem o poder de autorizar. E do que a gente está falando nos bastidores da política? A gente está falando do poder de negociar emenda, de negociar cargo. Porque a cada concessão, a cada privatização, os deputados têm que autorizar. Isso significa o quê? Que o governador tem que vir, conversar e tal. Essa é a única razão pela qual esse projeto não passou nessa casa ainda. É preciso deixar claro, porque eu sou daquelas... Sabe aquela coisa igual pai e mãe, que a gente tem que falar a verdade, né? Eu, como deputada recém-eleita aqui, preciso falar a verdade para vocês. Esse projeto vai se negociar de um lado, igual o Douglas falou, vai negociar de outro. Aí vai achar o tal do quê? Do denominador comum. Para quem? Não é para vocês. É para os deputados que vão votar aqui nessa casa. Então, se a Implaza tem 132 funcionários, se o metrô tem 9.000 funcionários, se a Prodesp tem 1.000 e tantos funcionários, da próxima vez essa casa vai ter que estar com 10.000 funcionários. Na próxima semana, o secretário vai vir aqui para apresentar o projeto de lei para os deputados. Vai haver uma ampla negociação para tentar reverter a posição desses deputados. Emenda daqui, cargo dali. É assim que funciona a política. É assim. Então, não existe denominador comum. No dia 9 de abril, vai haver uma audiência pública. É tarefa de todos vocês, de cada um de vocês que estão aqui, trazer mais 10 nessa audiência pública. É preciso dar um apavoro no Dória. Foi assim que os professores barraram o Sampaprev e é assim que a gente vai barrar o projeto 01 de 2019. Para isso, vocês contem com a bancada do PSOL. Viva a luta! Não nos enganemos. Muito obrigada. Obrigado, Isapena. Deputada Adriana Borgo. Boa tarde a todos. Só lembrando que está tendo já votação, então a gente tem que ficar saindo um pouco daqui, viu, pessoal? Faz parte.
Eu quero só agradecer pela persistência dos senhores, porque quando a gente tem um objetivo é isso mesmo, é só estando aqui fazendo pressão. Quero deixar claro, já conversei com muitos dos senhores, eu não sou direita, não sou esquerda, eu sou para frente, eu sou São Paulo, eu sou trabalhador. Então, o que vocês precisarem do meu gabinete, do meu voto, aqui não tem negociação, né, deputado? Aqui comigo o negócio é reto. Eu sou pela vida, pela família, nós sabemos como é difícil ser marionete na mão do governo, ser desprezado depois de tantos anos de luta, de trabalho, e ser descartado como nada. Então, contem com o meu apoio. Eu estou à disposição, junto com o deputado Gianazzi, com todos os deputados. E, olha, são 62 novos deputados. Eu discordo só um pouquinho na fala da deputada, onde isso vai ser negociado, mas a grande maioria, no Colégio de Líderes, ficou a favor dos senhores. Pode ser que seja aqui uma frequência essa negociação, mas eu tenho certeza que os senhores têm grandes aliados verdadeiros aqui dentro dessa casa, e se depender de mim como líder do PROS, de mim também como deputada estadual, isso não passa. E eu tenho certeza que vocês terão justiça nesse processo todo de privatização que eu declaro, da forma que está sendo feita, totalmente errônea, injusta, e não tem o meu apoio. Muito obrigada. Deputado, vou votar, já volto. Então, vou chamar agora a Nabil Bonduque, nosso sempre vereador, secretário, urbanista. Bom, boa tarde a todos. Queria aqui, em nome do Gianazzi, cumprimentar todos os deputados, né? Em nome da Sâmia, todos os representantes das empresas, funcionários da Implaza. Eu, em primeiro lugar, venho aqui representando a Comissão de Política Urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que, na semana passada, recebeu uma comissão de funcionários da Implaza e que aprovou uma manifestação que deverá ser submetida amanhã ao plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que representa 60 mil arquitetos do Estado de São Paulo, nos posicionando contrariamente a esse projeto de lei, pelo fortalecimento, pela manutenção da Implaza, que é o assunto que estava em pauta, mas que eu estendo aqui, né, pela manutenção e pelo fortalecimento das empresas públicas do Estado de São Paulo que estão dentro desse projeto. É muito importante que a gente tenha claro que esse projeto faz parte de uma estratégia que não é só do governador Dória, que é do prefeito de São Paulo, que é do presidente, que é de uma tendência política que quer esvaziar o papel do poder público na gestão do Estado, na gestão da nossa sociedade, no planejamento, em todas as atividades que são próprias do Estado. Né? A deputada Isapena agora perguntou quem que poderia comprar a Implaza. Eu vou dizer que ninguém tem interesse em comprar a Implaza, porque a Implaza tem um caráter eminentemente público, só tem um interesse como uma empresa pública que vai, né, cuidar do planejamento da região metropolitana, das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. Né? Isso é uma atividade que não pode ser exercida pelo setor privado. Isso não é uma atividade que é desprezível num Estado, né, onde nós temos a concentração da população urbana em algumas regiões urbanas, como já foi falado aqui, 80% da população do Estado está em regiões metropolitanas, que, portanto, precisam de uma instância de articulação dos municípios, precisa de uma instância para planejar ações que são de interesse comum, como transporte, como uso do solo, como saneamento, como todas as atividades que hoje são, na verdade, concorrentes entre os vários municípios. É absolutamente fundamental que exista uma empresa como a Implaza. Eu estou falando da Implaza aqui como arquiteto, como urbanista, como planejador, né? Mas poderia falar de cada uma das empresas, não vou falar porque acho que os colegas já falaram, mas, de qualquer maneira, eu entendo que o que falo para a Implaza vale para as demais empresas, porque as funções que elas desempenham são funções únicas, são públicas e não podem ser suprimidas. Eu acho que é a mobilização, mas não é só a mobilização dos funcionários, né, dessas empresas, dos trabalhadores, embora a mobilização dos trabalhadores é fundamental. Nós temos que mobilizar a sociedade de uma maneira mais geral, e é, portanto, por isso que estou aqui como representante de um setor importante, né, da nossa sociedade, os arquitetos e urbanistas que estão envolvidos com esse assunto, e nós vamos mobilizar outros segmentos, outros setores, né, como
né, os jornalistas, né, como os trabalhadores da construção civil, né, o pessoal de TI. Aliás, uma função de TI, né, do Estado não pode ser exercida pelo setor privado, é uma coisa tão óbvia, né, porque nós vamos passar informação, que é informação do Estado, para o setor privado. Então, é tudo tão absurdo, e um projeto de lei que é um outro absurdo. Não é nem um projeto de lei, é um rascunho, né, que não diz nada. Né, na verdade, só diz o seguinte: o governo está autorizado a fazer o que quiser com essas empresas e, portanto, com esse interesse. Então, podem contar com o nosso apoio, né, e eu, né, acho que nossa mobilização precisa ser mais ampla. Né, nós aprovamos na nossa resolução do CAL uma atividade conjunta de todas as entidades de arquitetura e urbanismo, o IAB, os sindicatos de arquitetos, as outras entidades que estão, né, envolvidas com a área de planejamento urbano, para poder debater, aprofundar a discussão da extinção da Emplasa e poder, dessa maneira, também mobilizar outros setores e a opinião pública, porque, né, o que a gente percebe é que esse projeto está passando, né, e muita gente está sequer sabendo que isso está acontecendo. Mas eu quero só dar uma notícia boa. Né, essa semana aqui, né, nós conseguimos, no caso do município de São Paulo, né, os processos de privatização e de concessão iniciados pelo Dória, eles foram, no que diz respeito aos parques, hoje bastante restritos. Né? Hoje, os parques que o Dória queria conceder não poderão ser concedidos sem que esteja um plano diretor, sem que se defina e se discuta de forma participativa como é que é essa concessão, e isso praticamente interrompeu o processo de concessão dos parques municipais. É um ganho que a gente vai ter que, né, ampliar para poder garantir não só a manutenção das empresas, como o seu fortalecimento e o seu crescimento para desempenhar o papel que tem no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Nabil Bonduque, obrigado. Passar a palavra para o deputado estadual Emídio Souza, do PT. Bem, gente, boa tarde a todos, a todas aqui. Queria cumprimentar cada um dos integrantes da mesa, os deputados na pessoa do nosso Carlos Gianazzi, todas as representações aqui da Emplasa, da CPUS, da CODASP, DERSA, Imprensa Oficial do Estado, e também da Prodesp, que é uma das empresas ameaçadas por esse projeto sem sentido, esse projeto sem discussão, que só mostra o caráter de quem governa. Eu queria rapidamente falar com vocês também o seguinte. Primeiro, a posição do PT é uma velha conhecida de todos vocês, da sociedade brasileira. Nós pagamos um preço por isso, mas nós defendemos o serviço público. Né? Nós somos contra essa privatização desenfreada, principalmente de setores estratégicos. Né? Já fomos, no plano nacional, a uma batalha pela situação da Petrobras, como houve pela Companhia Siderúrgica Nacional, como houve depois pela Vale do Rio Doce, como houve... Quer dizer, e os resultados estão aí. Né? Primeiro, as privatizações têm um caráter em si, no negócio, quando o negócio é feito, primeiro, de favorecer grupos, rebaixar o valor de face dessas empresas, vender, o chamado vender a preço de banana. Isso já aconteceu em tudo. Para vocês terem uma ideia, a Vale do Rio Doce, no governo do Fernando Henrique, foi vendida por 3,5 bilhões de dólares. Alguém imagina qual o valor hoje da Vale do Rio Doce, da Vale, né, como ficou chamada agora? Evidentemente, tem setores o tempo todo organizados buscando a privatização, que é a forma deles deter o controle de tudo que lhes interessa. Né? Provavelmente, a Emplasa tenha menos interessado, porque o que o capital privado não quer é investir em planejamento. Aliás, ele se alimenta, às vezes, da falta de planejamento do Estado para poder abocanhar os recursos públicos. Né? Mas nós temos... Pega uma empresa como a DERSA. Se a mesma pergunta que foi feita sobre quem se interessaria pela DERSA, pela Emplasa, fosse feita sobre a DERSA, eu diria o seguinte: quem se interessará pela DERSA é os que sempre operaram lá dentro. As grandes empresas, as grandes construtoras do país. A mesma coisa quando foram feitas as concessões de estradas no Estado de São Paulo. Quem virou titular das concessões? Virou
as empresas, as grandes construtoras, Camargo Correia, OAS, Odebrecht, organizadas em torno da CCR, em torno da Autoban, em torno dessa que vai para o litoral, da Ecovias, por detrás dela estão todos esses, os mesmos de sempre. A Dersa seria a fatia que mais... Quer dizer, eles não teriam agora nem quem os fiscalizasse, nem quem planejasse. Eles planejariam as obras, não as que são importantes para o Estado, mas as que são fundamentais para eles mesmos, onde ganharão mais, onde poderão fazer mais. No caso da Implaza, eu acho que aqui, eu não quero considerar sobre cada uma também, né, mas um governo que se pretende privatizar a imprensa oficial do Estado, por onde se comunicam os atos, ele revela, ele não tem preocupação nenhuma com o erário público, ele não está preocupado quanto ele vai economizar. Ele está preocupado quanto ele vai abrir para o mercado se apropriar de informações estratégicas, né? Um governo que abre mão da Prodesp, né, com vamos dizer, que detém a tecnologia da informação de todo o Estado, de várias prefeituras, né, e de órgãos paraestatais, né, também. Então, se tem uma coisa que os estados hoje, os estados tomados como os estados mesmo aqui, os estados nacionais, preservam, são as informações estratégicas, essa ela não abre mão nunca. E aqui, ao fazer isso no primeiro projeto que o governador em campanha, o 01 para a Assembleia, ele demonstra todo o caráter que ele pretende imprimir no governo de São Paulo. Ou seja, crescer abrindo mão do papel do Estado, né? Quer dizer, deixar de gastar e abrir o Estado para a exploração privada de maneira desenfreada. Eu vou encerrar falando da Implaza. Evidentemente, aqui tem técnicos, o querido Nabil, e tanta gente. Eu vou falar do ponto de vista de quem foi prefeito de uma das maiores cidades da Grande São Paulo, que é a cidade de Osasco. Aqui tem o Carlinhos Almeida, que foi prefeito de São José dos Campos também. Eu vou dizer uma coisa, não tem coisa mais importante do que o planejamento. No nosso caso, o planejamento urbano e o planejamento metropolitano, né? Em Osasco, um dos grandes problemas de enchente, nós começamos a resolver a partir de convênio da Prefeitura com a Implaza, que era o problema das enchentes no braço morto do Rio Tietê. Tá certo? Quer dizer, são estudos de fôlego, estudos aprofundados, estudos que projetam não o que está acontecendo agora, o que pode acontecer daqui a 20, 30 anos, para onde o desenvolvimento deve ser direcionado. E nós, se pensarmos só na Grande São Paulo, já Nabil, trabalho demais. Se você pensar na macrometrópole, né, que já está se emendando, que engloba a região de Campinas, de Sorocaba, de São José dos Campos, de Piracicaba, essa macrometrópole, quer dizer, nós estamos abrindo mão de planejar como ela vai ser, o que vai acontecer, como é que serão os sistemas de transporte, de abastecimento de água, de preservação ambiental daqui para frente. Então, assim, não só eu vim declarar o meu voto contrário ao PL, não só a forma, não só o fatiamento, porque eu acho que ser a favor do fatiamento é um avanço, vamos discutir uma a uma. Mas, no nosso caso, nós vamos ser a favor e vamos ser contra todos os processos de privatizações dessas empresas, porque nós sabemos exatamente o que vai estar. Então, não vim apenas anunciar meu voto, eu vim anunciar minha militância ao lado de vocês para tudo o que tiver em torno dessas questões. Desculpa ter que voltar para ela. Obrigado, Emílio. Passar a palavra para a Mônica Seixas, e registrando aqui a honrosa presença do Carlinhos de Almeida, que foi um grande deputado estadual aqui. Seja bem-vindo, Carlinhos de Almeida. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu sou Mônica, sou deputada recém-eleita aqui também pela bancada do PSOL. Quero me colocar à disposição da luta e agradecer a luta de vocês. E eu acho que a gente está enfrentando bem mais que a privatização de 6 ou mais empresas, porque acabou de chegar também o PL 91, de 2019, que tem uma nova lista de privatizações, a modelo desse mesmo texto que a gente vê aqui,
autoriza o Executivo a vender, conceder, privatizar, lista abaixo apenas. Mas, para além do texto, ou se coloca ou não, a gente está encarando aqui um projeto, como bem chamou a Isa Pena, quer dizer, diz respeito aos trabalhadores, como bem chamou Nabil, diz respeito à sociedade civil, como bem eu quero chamar agora, diz respeito a todos nós. O projeto que nós estamos enfrentando, e vamos enfrentar juntos, estou mais uma vez à disposição, é um projeto de cerceamento da vida dos mais pobres e da extinção dos serviços públicos. É disso que nós estamos falando. O governo Dória quer entregar todo o patrimônio do Estado de São Paulo para a iniciativa privada e ponto. Quer enxugar o Estado. Está cumprindo uma promessa de campanha, que é o Estado mínimo. Mas o Estado mínimo implica em quem é que vai acessar serviço, quem é que vai conseguir pagar por saúde, por lazer, por educação, enfim, pelos serviços mais básicos, e quem é que vai dominar a informação também, né? Porque a gente tem aí muitas empresas estratégicas que têm dados importantes sobre esse Estado. E isso quer dizer sobre a forma como a gente vai viver. E é esse enfrentamento de caracterização do Estado e a que ele serve, para quem ele serve, porque não vem com esse discurso para cima de mim de que a corrupção ou atendimento, etc., quer dizer ao Estado, não, quer dizer a um governo, né? A gente tem 20 anos aí de governo PSDB ou mais, mas a corrupção, especificamente, diz respeito à iniciativa privada. Quem corrompe? Quantos casos de corrupção a gente tem na iniciativa privada entre familiares? Familiares que roubam familiares ou que mandam presentinho para o gerente de compra de uma outra empresa para garantir. É uma prática que não quer dizer apenas respeito ao serviço público e que a gente tem que combater no serviço público, mas que está em disputa. Aqui é um projeto de sociedade. Dória quer vender tudo. Isa Pena foi muito assertiva na fala dela de dizer, não tenhamos ilusões. Essa casa está reclamando aqui do respeito, porque quando o governador fala de Estado mínimo, ele está dizendo para essa casa também do desprezo que ele tem o parlamento e as instituições democráticas. Desprezo expresso nesse texto. E outros tantos textos que ele manda por aqui, de conceder tudo sem regulamentação, sem fiscalização, sem atuação. Está dizendo, vocês que ostentam belos ternos cinzas, queridos, Estado mínimo para vocês também. E é isso que os parlamentares dessa casa estão reclamando. Negocie comigo e me trate no respeito, mas a política, como sempre nessa casa, é feita na primeira pessoa, para eles, por eles e pelos seus interesses. Agora, nós temos que estar unidos, disputando um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade no Estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido do país, que ainda tem 35% das pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Um Estado que serviços públicos são essenciais para a vida de 65% da população e muito necessários para 80%. Então, a gente está numa disputa em que todos nós temos que estar juntos. Agradeço muito a luta e a organização de vocês. Estamos juntos, contem conosco, mas muito conscientes de que nós não estamos apenas nesse período defendendo os nossos empregos, porque é muito difícil lutar por uma empresa sem disputar o projeto todo, o projeto de venda de todo o patrimônio do Estado de São Paulo. Por isso, cada empresa, cada trabalhador, cada familiar e a sociedade civil como um todo tem que estar muito alerta e organizada para enfrentar o que vem no próximo período. Eu conto muito com a luta de vocês e quero que vocês contem com o nosso mandato também. Obrigada. Obrigado, Mônica. Quero passar a palavra, então, para o representante aqui do Sindicato dos Metroviários, o Sérgio Carioca. Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Estou eu aqui, está o Fajardo, que é o coordenador geral do sindicato também, e o Pazim, que é ex-metroviário, mas está na luta com a gente. Primeiro, em relação ao metrô. O metrô também todo mundo sabe que vive um processo de privatização há algum tempo. E como as empresas que estão arroladas aqui, a questão não é a questão... todas que estão aqui, inclusive o metrô, fica absolutamente claro, desvenda o discurso oficial pró-privatização de que vende empresas deficitárias, está vendendo empresas que dão prejuízo. O metrô é mais uma que está em processo de privatização e que não dá prejuízo. O metrô é lucrativo. O metrô é empresa, mesmo arcando com todo o custo operacional do transporte. Uma coisa que as pessoas... É difícil a compreensão. Por quê? Você pega o sistema ônibus privado,
o sistema ônibus privado, o viário, a empresa de ônibus não gasta 1 centavo com o viário do ônibus. Aquela buraqueira que vocês veem no canto da rua, aquela buraqueira, a empresa privada de ônibus não gasta 1 centavo. Quem gasta somos nós. As empresas privadas de ônibus não gastam 1 centavo com sinalização. As empresas de ônibus não gastam 1 centavo com engenharia de tráfego. O metrô arca com todo esse custo, todo o custo operacional do metrô, viário, máquina de via, sistema de comunicação, todo o custo é marcado com a empresa e, assim mesmo, ela é lucrativa. Por isso que ela está sendo privatizada. O discurso é o inverso. As empresas públicas não estão sendo privatizadas porque dão prejuízo. Elas estão sendo privatizadas porque dão lucro. Eu, como a Isapena convidou, eu convido vocês a me responder. Que empresário compra uma coisa que dá prejuízo? De que mundo nós estamos falando? Que empresário vai colocar um tostão num buraco que dá prejuízo? Põe aonde dá lucro. CSN dava lucro, Vale dava lucro, as energéticas davam lucro, tudo dá lucro. Qual é a questão? 20 anos de neoliberalismo nesse país. São 20 anos de propaganda ininterrupta na Rede Globo, em todos os canais, em todos os órgãos públicos. Ininterrupta. Uma propaganda furibunda. Desde Collor, quem lembra do Collor? O que ele falava? Entende? Ininterrupta, ganhando a população contra. Tudo que falava de público era negativo. Todas as notícias de público é negativa. Todas. Metrô. Você tem um metrô privado, que é a linha 4. Você pega as notícias, quando dá pau na linha 4 privada, a manchete é metrô deu pau. Deu pau, no nosso caso, escangalhou lá. O metrô privado. Não é metrô, linha 4. Mas, quando sai, sempre está associado a negativo. Sempre. O público associado a negativo, uma propaganda sistemática, ininterrupta, 20 anos de aplicação de um projeto neoliberal nesse país. Qual é a conclusão que nós temos de 20 anos de projeto neoliberal? Brumadinho. Os incêndios do Rio de Janeiro, da UFRJ e do Flamengo. As enchentes de São Paulo, as mortes cotidianas aqui. Um Estado dissolvendo. Umas semanas atrás, a gente acordava procurando o desastre do dia, ou não era assim? Um drama, uma instabilidade social, urbana, monstruosa. Uma aplicação sistemática do esvaziamento do público. O esvaziamento do público não é só o final das empresas. Não é só fechar as empresas. A CSN, todo mundo lembra? A Companhia Siderúrgica Nacional, que foi privatizada em 93. Vai em Volta Redonda ver o que sobrou da CSN. Vá em Volta Redonda, convido. Vá em Volta Redonda para ver o que sobrou da CSN. O que foi o berço, o início da industrialização, não é só de história. Tudo de material que tem o Estado começou ali. Vão, convido vocês. Então, entre nós tem um discurso, entre nós tem uma conversa. E, infelizmente, a gente passou esse período todo e a pressão corporativa, a pressão do cotidiano, da miséria do cotidiano, do dia a dia, a nossa miséria do cotidiano, que faz a gente correr atrás do rabo, fez com que a gente não juntasse forças para fazer uma contra-propaganda unificada. Nós temos que agora, no momento já, quase pós-parto, né, botar a mão na cabeça e falar, nós temos que estar juntos. Nós, metrô sozinho, a gente não tem condições nenhuma. Os trabalhadores do metrô não seguram o processo e não estamos segurando o processo de privatização do metrô. Foi a linha 4, foi a linha 5, foi a linha 15 agora, e já está o projeto da linha 2 correndo solto e tudo. E nós lutamos, nós fizemos greve. Os metroviários pararam quando foi anunciada a privatização da linha 4.
Nós fizemos greve, paramos um dia inteiro contra a privatização da linha 5. E foi. Por quê? Porque alguém falou aqui, o Nabil, se nós não temos relação com a população, não conseguimos se juntar e fazer uma propaganda do público, do que significa uma contra-propaganda unificada, aí tem que ser as forças de todas as forças juntas. Se continuar cada um brigando só pelo seu corpóreo, quando bateu a água lá, é que eu vou correr atrás do meu. Nós estamos mortos, coletivamente. Então, nesse momento, tem a frente de vocês aqui. Nós temos uma frente que é nós, metroviários, a Sabesp, olho, gente, junto, vamos colocar o saneamento e a água, está em Brasília agora, os companheiros da Sabesp, o saneamento. Guedes acabou de fazer um discurso agora em Brasília, falando que o saneamento... Agora, então, a gente tem que ver como a gente se junta e tem uma ação comum. Está aqui o Fajardo. Depois, no final, aqui nós temos que ver como a frente de vocês e nós temos também a frente unificada, eletricitário, metroviário, Sabesp, a gente pensa numa ação comum, né? E não parar, mesmo que a gente seja derrotado. Olho. Sabe por quê? Porque o resultado, se a gente é derrotado nesse certame, o resultado, se hoje o Estado está dissolvendo, com 20 anos de política neoliberal, eu imagino o significado daqui a 10 anos, ou 5, 2 anos, sem Plaza, sem Dersa, sem Sabesp, sem imprensa oficial. Vocês imaginam o que vai significar de miséria e violência nesse país. Não é brincadeira. Essa luta ela não para, ela não pode parar. Não pode. Ela é maior do que o nosso emprego. Ela é maior do que o nosso salário. Ela é o Estado, ela é o nosso filho. Eu já falo muito isso, eu não penso mais em mim, penso na minha filha, que tem 10 anos de idade, o que vai ser dela. Então, eu acho que é isso. Nós estamos juntos. Isoladamente, a gente não tem condições de dar essa batalha. Então, a gente, no final, tem que ver que tipo de ação que a gente pode fazer juntos. E abrir um processo permanente de discussão sobre o público, de defesa do público contra essa sanha privada que está varrendo tudo que a gente tem, né, tudo que foi construído. Então, é isso, nós estamos aí juntos, infelizmente, num momento muito ruim da nossa nação, mas só junto que a gente tem condição de travar essa batalha. Isoladamente, esquece, na minha opinião. Muito difícil. Obrigado, Sérgio, metroviário. Então, vamos entrar na segunda parte da nossa audiência agora, que é ouvir vocês. Tem os microfones. Quem está aqui sentado nas mesas com os microfones fixos, é só falar o nome, a empresa e fazer a sua intervenção. E quem está sentado aqui sem microfone, o Luiz vai passar o microfone sem fio. É só falar o nome e fazer uma intervenção. Vamos tentar aí até 3 minutos para que todos possam falar. A audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Web. É muito importante o registro de vocês, porque o registro ficará nos anais aqui da Assembleia Legislativa e também na TV Assembleia Legislativa. Só fazendo aqui uma observação, pessoal, que no projeto, no PL 01, vocês já perceberam que o Dória remete todas as fusões, cisões, extinções, incorporações ao famoso PED. O que é o PED? É esse Programa Estadual de Desestatização, que foi uma lei aprovada aqui em 96, logo após a eleição do Covas. Vocês lembram disso? Covas foi eleito em 95, assumiu em 96, e um dos primeiros projetos dele foi isso, né? Foi privatizar. Ele ligou o rolo compressor das privatizações, das terceirizações, das fusões. E nesse PED cabe tudo. Então, ele pegou, na verdade, o Dória pegou carona numa lei de 96 e incluiu as 6 empresas. E eu me lembro também, vocês devem se lembrar, que esse programa foi criado, o Alckmin era o vice dele na época, e foi o Alckmin que foi o encarregado de elaborar, foi o mentor intelectual desse Programa Estadual de Desestatização. Então, só para lembrar, Dória está pegando carona numa lei do Alckmin,
ele foi o mentor, ele que produziu o PED em 1996. E eu acho que a gente tem que fazer um questionamento, inclusive legal, sobre isso, mas aí entra como encaminhamento depois. Então, a palavra está aberta. Quem que levantou a mão para fazer a primeira intervenção? Lá atrás. Só falar o nome. Só registrando, deputado Barba chegou. Deputado, pode fazer aqui, sentar e... Você fala, depois o deputado Barba fala em seguida. Ok. Boa noite a todos. Já é boa noite, né? Senhores deputados, todos presentes. Meu nome é Vanderlei, né? Pai de família e representante de uma família, né? De uma família que eu conheço há 23 anos. Eu entrei na Codasp em 1997 e eu conheço essa empresa muito bem, né? Eu tenho ouvido aqui os testemunhos de muita gente, né? E aí eu me perguntei aqui, né? Fiquei pensando e me perguntando que o governo, eles falam muito de gerar emprego, né, à população, mas que geração de emprego é essa, né? Se eles estão querendo tirar o emprego de tantos funcionários, né? Eu ouvi dizer aqui que algumas empresas têm X funcionários, 9.000. A Codasp, quando eu entrei, a Codasp tinha quase 1.000 funcionários, né? E nós estamos em 2019. Em 2017, nós tivemos o PDV na Codasp e 81 famílias. O seu representante, o seu pai de família foi demitido, né? Então, levando em consideração ao companheiro Sidney, né, que falou que a empresa foi sucateada, né, devido àqueles que presidiram a empresa de maneira incorreta. Nós sabemos o que acontece. Então, eu quero dizer que a Codasp, acima de tudo, ela tem uma prestação de serviço à população, principalmente ao homem do campo, né, e ao agricultor, aqueles que moram no interior de São Paulo. Muito interessante, um serviço excepcional, né? A Codasp cuida da água, do solo, né? Enfim, eu acredito que todos que conhecem a Codasp, é uma empresa... Eu tenho orgulho, né, de trabalhar nessa empresa. Eu tenho orgulho. E quero dizer que estou aqui, né, em defesa não só da Codasp, da empresa, e também do emprego de todos os funcionários aqui presentes. Muito obrigado. Primeiro, saudar todas as companheiras e companheiros aqui presentes, saudar os companheiros e companheiras da mesa. Em nome da Mônica Seixas, saudar todas as mulheres presentes. Não sei o nome de todo mundo aqui. Como nós estamos meio correndo, a gente vai no plenário, volta aqui, né? Tem um cabra aqui que eu conheço, ele faz mais de 20 anos, não estou nem lembrar o nome dele, não gosto. Mais de 30, mais de 30. Bom, gente, primeiro, aqui vai ser uma batalha fantástica. Nós somos do Partido dos Trabalhadores, estamos junto com o PSOL, junto com o PCdoB. A princípio, é nós, esses 15 deputados. Acho que a Marina Elô da Rede vem conosco. Acho que talvez a gente consiga mais uma meia dúzia aí para fazer esse enfrentamento, hein? O Márcio do PDT. Então, mas vamos lá. Eles têm hoje, o João Dória tem um espírito privatista. Ele já mandou de baseada, mandou 6 empresas de uma vez. De 14, ele mandou 6. São 14, eu sou da Comissão de Finanças e Orçamento, era, né, até a legislação passada. Das 14 empresas, 6 empresas são empresas dependentes. Não tem orçamento, dotação orçamentária própria. Do governo tem que aportar dinheiro. E tem as outras 8, que também são independentes, cria a sua própria dotação orçamentária, já é até superavitária, mas também vai para o pacote. Também vai para o pacote mais equipamentos públicos, como fazendas de experimentos, parques, reservas. Somado todos os equipamentos, deve dar aí quase 200 equipamentos públicos, que eles vão discutir a privatização com o espírito do João Dória de privatista, que vocês conhecem muito bem.
Nós ainda não conseguimos... Aqui o PSL já declarou que é a favor de privatizações, o Novo já declarou que é a favor de privatizações, né? O Podemos ainda não ouvi ainda, que tem 4 deputados. Então, vamos precisar montar uma missão aqui para poder fazer esse enfrentamento. E a primeira estratégia nossa, na terça-feira da semana que vem, no Colégio de Líderes, virá 6 presidentes das empresas, presidentes ou responsáveis, para explicar uma a um. E no Colégio de Líderes não tem debate. Eles vêm e apresentam a situação, né, um por um. No mesmo dia, também virá 6 representantes das empresas, representantes dos trabalhadores, de cada uma das empresas. Vocês precisam articular e passar para a liderança, né, da minoria, a liderança do PT, que fui eu que fiz esse requerimento, mandar lá para nós quem são os 6 representantes. Pode vir mais gente, pode vir, mas só fala 6, 5 minutos cada um. Então, são 30 minutos para as duas partes falar. Na quarta-feira, o líder do governo está convocando uma reunião aí para os deputados, assessoria dos deputados, com parte do governo. Aí, na terça-feira, dia 9, está convocada uma audiência pública, que começa às 10 horas da manhã, deve ir até 16 horas, por aí afora. Nesse dia 9, vocês vão para a mesa, os 6 representantes, para poder debater, e depois abre-se o debate para o plenário. Então, nós precisamos fazer o quê? Trazer mobilização. No debate, é importante, nas plenárias, na audiência pública, ouvir as falas atentamente. Se começar aquele negócio de vai para cá, eles tentam esvaziar, o nosso pessoal, a gente provoca, eles provocam também. Né? Então, o que eu estou tentando trazer aqui? Tudo que nós conseguimos construir agora junto com o PSOL, e o PCdoB e o PT. A audiência pública, todos os partidos concordaram. A vinda das 6 empresas, todos os partidos concordaram. A vinda dos 6 representantes dos trabalhadores de cada empresa, todo mundo concordou. Então, até agora, para ir tentando, mesmo os que estão a favor, estão achando ruim como o governo mandou a proposta às 6 empresas num pacote só. Eles acham, nós achamos que é melhor mandar uma empresa, né, por debate por vez. Nós não vamos conseguir impedir que ele mande, agora nós temos que criar a mobilização suficiente para ver se a gente consegue impedir a votação desses projetos. Nós vamos utilizar todos os mecanismos de oposição que nós pudermos. Nós, o PSOL, o PCdoB, acredito que a Marina vem conosco, você falou, o Márcio do PDT talvez venha conosco, precisamos conversar com o PSB, também para ver... Vem conosco, a deputada deputado... tá, Adriana Bolo, tá, que vem conosco. Então, nós podemos construir, se a gente construir um grupo de 30 deputados contra esse projeto, nós conseguimos criar maior dificuldade para ele ser aprovado. Não é que não seja aprovado, mas se constrói as condições de fazer uma oposição o máximo que puder para ver o que você consegue arrancar de proteção para os trabalhadores. Porque, se vê que vai aprovar, você tem que fazer o quê? Emendas protetivas, né, seja de transferência, seja de garantia de emprego, sabe? Você tem que criar as condições. Entendeu? Então, essa assim, era um pouco disso que eu queria falar. Agradecer o convite aqui, parabenizar o pessoal, o deputado Gianazzi, que convocou essa audiência pública, e não consegui lembrar, Navarro, Wagner Fajardo. Eu conheço há mais de 30 anos, que faz tempo que nos vê, estão ficando de cabelo branco. Aí a gente fomos, né, da CUT junto, então, essa é a nossa tarefa aqui. Então, nós vamos nos esforçar, a bancada do PT está unificado nisso, o PCdoB está firme nisso, o PSOL está firme nisso, e vamos tentar ir construindo. Eu, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, estou buscando outros partidos para dialogar isso, para dificultar o máximo que a gente puder. Lutar, fazer a luta, e de luta vocês entendem. Muito obrigado, tá bom? E peço para vocês, para poder me retirar, que eu tenho que voltar para o plenário, porque lá o pau está quebrando lá. E tá bom, gente, isso aqui, porque o pessoal novo que chegou, só contar uma coisinha rapidinho para vocês. Aqui nós éramos, na legislação que encerrou, viu, deputada Mônica, era 19 deputados da oposição. 76 da base aliada, do governador Geraldo Alckmin. Subia os 19, nós falava, e eles não discutiam, ficavam assistindo. Nós acabávamos de falar, não tinha mais nada, esgotou o debate, votação. Eles, sim, sim, sim. Agora mudou, não tem microfone, nem para o governo e nem para o Centrão falar.
Né, para base. Então, vai ficar o pessoal do PSL de um lado e nós do outro. Sim. Então, espero que a gente consiga levar isso pelo menos 6 meses. O que você está fazendo? Porque senão só discute nessa casa projetos do governador, tá bom? Muito obrigado e bom audiência para vocês. Eu sou Wagner Fajardo, um dos coordenadores gerais do Sindicato dos Metroviários. Eu me inscrevi aqui porque a gente tem uma das empresas aqui, os companheiros e as companheiras foram já metroviários, né? A Emplasa, no governo Quércia, ela foi incorporada ao metrô, numa tentativa de transformar o metrô e ampliar o espectro de planejamento do metrô, que se concentrava só no transporte. Se pensou, naquela época, de fazer uma grande empresa, a Companhia do Metropolitano, também fazer o planejamento urbano, né? Até porque uma parte do metrô, quando o metrô foi fundado... Obrigado. Então, eu estou contando isso para dizer o seguinte: os emplasianos já foram metroviários, né? E a Emplasa, ela sempre foi, nos governos neoliberais, a partir da ascensão do Covas, a Emplasa sempre foi um objeto de desejo de extinção. E é um objeto de desejo de extinção porque o planejamento urbano metropolitano é uma coisa que incomoda muito o capital. Porque o planejamento urbano atrapalha os planos de expansão do capital. E a Emplasa não é uma pedrinha no sapato. A Emplasa é um monte de prego enfiado no sapato dos capitalistas que querem ganhar com a falta de planejamento urbano, né? Eu estou dizendo isso porque é uma das empresas que a gente viveu e a gente compartilhou durante todos esses anos, nesse último período é que a gente se afastou um pouco, né? Em que os metroviários, a gente habitou durante décadas os mesmos prédios, né? A mesma equipe, era só mudava de andar, né? E eu estou dizendo isso porque eu acho que as companheiras e os companheiros da Emplasa são muito vitoriosos, porque esses últimos 30 anos foi a luta ferrada para poder evitar a sua extinção. E acho que aqui, e eu estou fazendo isso do ponto de vista bem pessoal mesmo, que é uma questão de amor aos companheiros que a gente tanto tempo convive juntos, né? E dizer o seguinte: este projeto aqui, para algumas dessas empresas, o capital interessa que elas desapareçam. Por isso que aqui está previsto a extinção. Algumas empresas aqui, o que o Dória quer fazer, que é a encomenda do capital, é extingui-las. Não ter mais esse papel. Se é verdade, e é verdade, que eles querem vender as empresas públicas que são lucrativas, é verdade também que eles querem acabar com qualquer tipo de coisa que preserve o poder de fiscalização e de controle do Estado sobre o capital. Essa é a questão central, da centralidade do momento. É assim que o Bolsonaro está agindo, extinguindo tudo que é controle que existe sobre as questões sociais, sobre as questões macroeconômicas, né? Então, acabar, né, é a desregulamentação, é aquela história dos 3Ds do neoliberalismo, né? Desestatização, descentralização, destruição do Estado, né? Esse é o princípio que está colocado. Então, nesse sentido, eu acho que aqui, Tereza, que a gente milita tanto tempo juntos, a Sânia, né, que a gente tanto tempo batalhou junto, eu queria dizer para vocês e os demais companheiros que eu não tinha contato com as empresas,
Mas eu quero dizer que, do parte dos metroviários, tá, nós estamos na mesma luta. Né? E eu quero corroborar que o Sérgio colocou, né, de que nós devemos aqui tentar já daqui, sair daqui com uma articulação para a gente, a próxima ação, ela ser unitária com os companheiros da Sabesp. Porque a Sabesp também, eles querem estar colocado, tem vários modelos que eles estão trabalhando de privatização, mas o principal que eles querem é o seguinte: eles querem vender a parte lucrativa da Sabesp e ficar com o Estado tendo que bancar os setores que são menos lucrativos, os municípios e as regiões que não têm sequer condição de ter saneamento e ter a água. Então, portanto, eu acho que este caminho nós temos que trilhar. E o caminho da nossa unidade, é verdade, nós podemos ser derrotados, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, em que nós tivemos uma derrota ideológica muito grande, né? Mas a nossa unidade e a nossa ação conjunta nos permite que a gente seja mais ouvidos e consigamos alterar esse cenário que, na minha opinião, né, ele pode ser mais rápido ou pode ser mais longo, mas ele vai passar, tá certo? Porque isso é histórico, não tem jeito, né? O progresso vence o atraso. E nós estamos do lado do progresso, tenho dúvida nenhuma disso. Muito obrigado. Antes da próxima intervenção, eu quero registrar aqui a presença da assessoria da deputada Janaína Pascoal, é a Thaís, que está aqui. Thaís, presente a Thaís. Quero também agradecer a deputada Janaína. E também tem aqui a assessoria, a representação da deputada Érica Malunguinho, da nossa bancada. Quem que está aqui representando? A Jennifer. Quem mais vai fazer a intervenção? Falar o nome. Eu sou a Thaís, tive o prazer de receber alguns de vocês do gabinete do deputado Janaína Pascoal. E, na realidade, eu tenho uma pergunta para os integrantes da mesa, que é saber se o governo chegou a falar com vocês sobre quais seriam os planos para as empresas, sobre quem tem a possibilidade de adquirir. Eu acredito que a resposta seja negativa, eu já tive principalmente com as pessoas da Emplasa, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o futuro das empresas, se for possível. E agradeço. Que o governo não consultou ninguém, é um pacote que veio de cima para baixo, pelo menos que eu saiba, não houve debate nenhum, né? Nenhum, viu? Nenhum, e a gente não espera isso não, viu? Porque aqui esse governo passa ao patrão, né? Então, não vamos esperar, não. No dia 9, que haverá essa audiência pública geral, com a presença dos representantes do governo, nós vamos fazer questionamentos, nós vamos para cima, né? Os deputados, aí é muito importante que os deputados que são a favor dos servidores, contra, na verdade, a privatização, que estejam aqui fazendo intervenções, vocês também representando cada empresa, porque o outro lado virá preparado para tentar argumentar. Então, é muito importante que nesse dia a gente faça um debate nesse sentido. Até semana passada, o Diário Oficial não conseguia apresentar nenhum modelo de negócio nessa fusão do Diário Oficial com a Prodesp. Eles não sabem se vão continuar com o certificado digital, não sabem o que vai ser da gráfica. Então, no Diário Oficial também não tem nenhum diagnóstico. Eu acho que, como falei no início da minha apresentação, né, quer dizer, a gente lê esse projeto de lei de 2 artigos, né, praticamente, o que a gente vê é que, mesmo que esse projeto fosse aprovado, você não ia saber exatamente o que ia acontecer com cada empresa, né? E isso, a sensação que a gente tem é que, pelo menos nós, funcionários, não temos nenhum conhecimento de alguma proposta do que fazer, né? Só um esclarecimento com relação à Prodesp, né? Quando você fala, né, e sai na mídia de que o IMESP vai ser fundido com a Prodesp, os trabalhadores na Prodesp ainda não enxergaram aonde está, né, a mordida do escorpião aí, né? Por quê? Não, mas eles vão vir ali e tal, né? Só que eles se esquecem, né, de que existe a fusão, mas também existe a privatização. Então, a gente está tentando, né, com um esforço enorme de convencê-los em participar desse processo,
Mas a dificuldade está grande, mas nós vamos tentar, vamos ver o máximo possível, o Conselho repreendendo os empregados, para fazê-los enxergar, né, essa mordida do escorpião aí. Pazinho vai falar? Pazinho? Microfone para o Pazinho aqui. Também é metroviária, da federação. Não, pessoal, eu acho assim, olha, por pouco tempo que teve aqui a exposição, para gente que não tem contato com o trabalho de vocês, com o dia a dia, demonstrou uma coisa. Eu acho que, de alguma forma, a gente tem que arrumar algum mecanismo para levar para a população o excelente trabalho de vocês. Por exemplo, a exposição sobre a questão lá. Eu sou de São José dos Campos, que é bem pertinho ali de São Luís de Paraitinga. Então, a gente viveu aquele drama que foi lá em São Luís e que vocês tiveram esse papel que tiveram. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito, nós temos que ver a forma aqui, sabe? Que, além da... Está claro que dia 9 é um grande dia, importante, inclusive, para responder essa questão que o governo pretende, mas a gente tem que ver uma forma da gente conseguir levar para a população o que estão fazendo. Por exemplo, poupa-tempo. Poupa-tempo é uma coisa que, no estado de São Paulo inteiro, a população tem como referência. Agora, está sob risco. Então, acho que a gente tinha que pensar que uma coisa bem concreta, no final, como a gente faz uma divulgação para o povo do excelente trabalho que cada uma dessas empresas faz para o povo. Porque isso pode pressionar os deputados. Isso pode pressionar, porque se a população falar, opa, espera aí, vai mexer com o poupa-tempo? Vai mexer com uma empresa que socorre uma cidade como São Luís de Paraitinga? Isso pode pressionar o deputado na sua base, porque aí ele vai ter que prestar conta. Então, eu só queria que a gente pensasse, Janaz e vocês, como que a gente pode fazer esse tipo de campanha junto. Eu não sou mais a diretoria do sindicato, mas eu tenho certeza que os companheiros vão concordar. Por exemplo, nós temos um mecanismo de diálogo com a população que a gente solta carta aberta ou põe no Metro News, que é um jornal que todo mundo que pega o metrô pega, a gente publica coisas lá. De repente, a gente publicar uma matéria, a Prodesp, de repente, o trabalho da Codasp, e por aí vai, para a gente fazer uma grande campanha. E a gente está aqui também para ajudar. Só para esclarecer o amigo, nós fizemos esse jornal, os 7 aí, sindicatos que estão envolvidos, diante das dificuldades que os sindicatos estão encontrando hoje, nós conseguimos aí cotizar 5.000 desses aqui para distribuir em frente às empresas, e também vamos tentar ver se a gente consegue mobilizar a população no metrô, alguma coisa nesse sentido, mas são 5.000 só. Quem mais? Salvador. Obrigado, deputado. Eu tinha dito até que não falaria, quero cumprimentar todo mundo e agradecer, deputado, e cumprimentar vocês por toda a mobilização, mas me sinto contemplado pela fala do nosso deputado e dos deputados do PSOL que estão aqui, mas eu, em função das últimas falas, eu queria chamar a atenção para vocês, e pode ser um alerta que os assuste, mas é para assustar mesmo, acender a luz vermelha. Não é? O cronograma que o deputado Barba disse aqui para vocês, e o deputado Gianazzi acabou de dizer, da audiência pública do dia 19, embora ela seja de extrema importância, do dia 9, perdão, embora ela seja de extrema importância para vocês, para toda a sociedade, é a luz vermelha que acendeu. Dia 2, como foi anunciado aqui, vocês terão espaço para falar no Colégio de Líderes. Dia 3, haverá reunião técnica. E dia 9, essa grande audiência pública. O projeto de lei 1/2019 está em condições de ir para voto, estará em condições de ir para voto já no dia 9. Porque, como o governador mandou para cá em regime de urgência, já passou dos 45 dias que o projeto veio, as comissões não estão montadas, eles poderão fazer audiência pública pela manhã, que todos nós vamos participar, poderão fazer a reunião do Colégio de Líderes à tarde, com certeza absoluta, os líderes das bancadas do PSOL, do PCdoB e do PT vão tentar obstruir, vão tentar impedir, mas, se eles tiverem maioria, eles poderão pautar até numa extraordinária na própria terça-feira, deputado Gianazzi, que eu tenho certeza que vai lutar para poder tentar impedir que isso aconteça. Por que eu estou dizendo isso? Essa mobilização que vocês estão dizendo aqui agora, metrô, Sabesp, vocês têm que procurar com urgência para poder fazer isso. É importante a gente observar que a Sabesp está aí no farol da privatização.
O governador já disse, o Henrique Meirelles já disse, eles estão apenas estudando a melhor forma, a melhor modelagem. Se vai botar ação na Bolsa, se vai fazer concessão, como é que vai ser. Sabesp, deputado, para vocês terem ideia, agora eles estão discutindo a incorporação da Sanasa, que é a empresa de saneamento de Santo André, na Sabesp. Olha que coisa curiosa. A gente fala, mas se eles estão querendo privatizar a Sabesp, por que eles vão incorporar uma empresa municipal? Para dar valor, para agregar, para ficar mais interessante para o mercado. O metrô é outro modelo, é concessão por linha, como eles estão fazendo com a CPTM. Está sendo privatizado pedaço a pedaço. A fusão de, eventualmente, IMESP e Prodesp, que está sendo autorizado pela lei, significa agregar valor para poder criar condições para o mercado poder ter mais interesse. Então, a luz vermelha está acesa. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. O cronograma está dado. É fundamental que vocês se organizem, que vocês se articulem daqui por diante com rapidez. Muito obrigado, deputado. Só complementando, Salvador, que tem outros projetos também tramitando, como eu disse, o ginásio do Ibirapuera já tem um projeto específico só para privatização isso, do zoológico, a Fundação Zoológico, Jardim Botânico, Instituto Biológico e até mesmo o Ipiranga, o Museu do Ipiranga. O Parque do Museu do Ipiranga também está na lista. É a Privataria Tucana. Tem mais? Tem mais? Para a gente partir para o encerramento aqui, final da nossa audiência. Vamos encerrar, então? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Contem com o nosso total apoio. Nós vamos estar obstruindo aqui com as nossas bancadas e monitorando vocês, conversando o tempo todo e participando da grande mobilização contra a aprovação do PL número 01. Fala do microfone, fala para mim. Fala no microfone. Um informe rápido aqui do Sérgio. Então, pessoal, é muito importante, tem a ver com... É a mesma coisa que nós somos índios guaranis. Tem uma mobilização nacional, hoje é um dia nacional de luta, porque é um projeto nacional, municipaliza a saúde, acaba particularmente com a saúde indígena, e nesse momento os guaranis estão ocupando a prefeitura aqui de São Paulo. Então, quem puder acessar e ajudar, que eles estão pedindo ajuda, água, alimentação, e poder ir lá dar apoio, porque se a nossa situação aqui é essa, lá é vida e a nação que está sendo dizimada. Então, é parte dessa briga aqui. Nesse momento está ocupada. Eu falo isso por quê? Porque esse é um exemplo interessante. Está ocupada. Na prefeitura. A prefeitura está ocupada nesse momento. Talvez se os professores estivessem ocupados... Só para falar em ocupação, é muito importante que vocês continuem ocupando o plenário, fazendo um revezamento com as placas da Implaza, das outras empresas, que vocês mantenham uma vigilância constante, porque isso nos ajuda muito também a mobilizar e a convencer outros deputados, porque tem uma cisão na base do governo. Vocês viram que tem alguns deputados que vieram aqui, que não são do nosso campo, então é importante trazê-los para que eles votem contra o projeto. E a participação de vocês no plenário, nas galerias, é muito importante. Janazzi, espera aí, você falou que, além daqui, tem a nossa frente que está sendo atacada, a Sabesp. Olha o peso pesado. Você acabou de falar que os parques voltam, Ipiranga volta. Não era para fazer a frente que já existe, fazer um chamado? Nós aqui já sair daqui com o chamado para todos, dia 9, estar aqui, porque é todo mundo. Ou se junta agora, ou morre um de cada vez. Então tem que já sair daqui dessa audiência um chamado de todos, a todos. Mas o Pazin deu uma sugestão aqui. Eu conversei com a Tereza, queria ver com os demais sindicatos aqui, para a gente marcar uma reunião no próximo dia 1º das entidades que estão aqui, a gente conversa com os companheiros do Sintaema, com as outras entidades. É isso que eu tinha falado com a Ana aqui. Então, a gente tentar fazer no dia 1º, para ter tempo daqui até segunda-feira, a gente fazer uma reunião, a gente vê o melhor horário para vocês, tá certo? Para a gente e tal, para o Sintaema, mas a gente marcar ou de manhã ou de tarde uma reunião na segunda-feira, dia 1º, para a gente organizar as ações para esses próximos dias.
Se vocês quiserem marcar, a gente disponibiliza os espaços aqui para vocês, as salas, plenários. É só combinar com o Luiz aqui o horário que vocês querem. Acho que seria importante, só mais um esclarecimento, pessoal. Acho que seria importante. Nós temos um grupo no WhatsApp com 7 sindicatos envolvidos e também com alguns trabalhadores que estão envolvidos. Eu acho que então, o pessoal do metrô, né, o pessoal que está aí de outros, né, assessoria, né, a gente ampliar esse contato. A Ana, né, que é do Sindicato dos Jornalistas, ela poderia, de repente, pegar e quem está passar o celular, né, para que pudesse colocar no WhatsApp, porque aí a resposta é bem rápida, né? Tá bom? Boa noite, pessoal. Parabéns e vamos à luta. Tá bom, Luiz. Ai, vamos lá, né? Põe o povo no grupo. Deixa eu só me despedir.